Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Barolo Jogos. A gente vai falar sobre a rodada. Quer dizer, na verdade, você sabe como é que funciona aqui, né? A gente fala sobre a rodada, mas de um jeito mais ou menos do nosso canal, aqui do nosso jeitão. Não é uma análise que você vai falar, análise tática, técnica de todos os jogos, porque eu acho que, além de tudo, eu acho chato. Primeiro, eu acho chato. Se você for falar todos os jogos, dos times que não te interessam, de dar análise como foi, lance por lance, como o bloco alto, eu acho chatíssimo. Quando tem a ver com o seu time, eu acho que eu até acompanho, até gosto de ver análise, porque eu não entendo nada mesmo, aprendo com quem entende muito mais do que eu. Mas se você for pegar um monte de jogo e analisar um por um desse jeito, eu acho muito chato. E eu gosto de vez em quando de pegar uns assuntos aqui, de falar sobre determinados assuntos e discutir com vocês para saber a opinião de vocês. Por isso até que eu voltei a gravar esses vídeos aqui no Barolo Jogos para não falar só do São Paulo, para não ficar só em cima do São Paulo. Esse canal foi criado também para isso, para a gente falar um pouco sobre futebol. Hoje eu queria falar sobre dois assuntos com você. Eu vou falar um assunto que eu quero discutir aqui, mas eu vou discutir também, principalmente no canal, nos dois canais, quando eu postar o vídeo da noite do Comentando Comentários em relação ao jogo de ontem do São Paulo com o Atlético Paranaense. Eu vou explicar os motivos. E eu também queria falar sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que rendeu muita polêmica por causa da linha do VAR lá, que teve aquela linha traçada daquele jeito tosco, e muita gente indignada, o Abel Ferreira indignado, até o Neto ficou indignado com essa linha de impedimento. E eu queria discutir também esse assunto com vocês, porque eu acho que uma das entidades mais ricas do Brasil, uma das instituições mais ricas é a CBF. É uma entidade que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Por isso que todo mundo quer ser presidente, por isso que todo mundo quer trabalhar lá, porque eles arrecadam muito dinheiro, eles têm uma capacidade de arrecadar dinheiro que é absurda. E o impedimento semiautomático que é usado na Europa, nas principais ligas da Europa, custa caro, não é um equipamento que custa barato. Só que eu, sinceramente, não consigo entender o fato da gente não ter, a CBF não poder proporcionar para o Campeonato Brasileiro, que eles divulgam como o mais importante do mundo, o mais equilibrado do universo, o mais maravilhoso da história, não disponibilizar uma grana para você colocar o impedimento semiautomático, que acabaria com todas as dúvidas. Além de, eu não vou nem discutir a questão do quanto é bom, né? Porque não tem erro, agiliza o processo, o torcedor, o mais abandonado de todos, ganha com o espetáculo, porque ele assiste mais jogo, não fica tanto tempo com a bola parada. Esses juízes brasileiros que são horríveis, vão ter um instrumento ali para ajudá-los. E é um negócio que custa caro, estão tentando, estão falando que vão colocar no ano que vem, mas tem que ver o estádio, tem que ver... interessa, a gente tem dinheiro para colocar nos 40 estádios da Série A e tem dinheiro para colocar, não, sabe? Pelo menos na Série A tem dinheiro para colocar. Só que aí eu fiquei me perguntando, e eu não sei sinceramente se isso é uma teoria da conspiração, mas eu fiquei pensando o seguinte: um VAR que funcione perfeitamente, como funcionaria com impedimento semiautomático, interessaria para quem? Para quem interessaria? Será que seria interessante? Não sei, estou fazendo uma pergunta, ter um sistema tecnológico que funcionasse 100% certo? Porque aí, né? Vai perder a graça do futebol. Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque no país que a gente vive, infelizmente, gente, eu tenho 55 anos e desde que eu nasci é assim. Esse país aqui, infelizmente, tem muito... As coisas melhoraram, acho que melhoraram, mas ainda tem muito aquela coisa do levar vantagem, tem muito aquela coisa da corrupção, tem muito aquela coisa do malandro. Aqui a gente vive num país onde um malandrão é muito valorizado. Quando meu pai era vivo, isso 30 anos atrás, ele falava para mim naquela época, 30 anos atrás, ele falava assim, hoje em dia você ser honesto é motivo de vergonha. Você tem vergonha de dizer que é honesto, porque o bacana é você falar que é malandrão, que você enganou não sei quem, que você fez isso com não sei quem. Eu, sinceramente, a gente já viu aí acontecer no Brasil, não só no Brasil, mas isso é do ser humano, né? Tantas denúncias de tantas irregularidades que acontecem no futebol e esse meio tão sujo, né? Com outros meios também, mas o futebol é um meio realmente pesado. A gente já viu histórias absurdas aí de corrupção, de juiz, de tudo que você pode imaginar. E eu fico imaginando para quem... Por que não seria interessante? Será que seria interessante para todo mundo a gente ter um sistema de... Porque aí determinados times não seriam mais beneficiados, determinados times não seriam mais prejudicados, né? Pelo menos a chance disso acontecer diminuiria drasticamente, porque, sinceramente, é muito mais fácil você
deixa como tá, né? Deixa os árbitros com a incompetência deles, deixa os árbitros sem ser profissionais, porque aí o cara apita um jogo hoje, vai apitar um daqui 15 dias, não tem treinamento, não tem, faz umas reuniõezinhas lá meia boca. Então, vamos deixar do jeito que tá, né? Aí mantém a polêmica do futebol. Sinceramente, eu acho que condição para colocar, gente, a CBF fala que não tem condição para colocar impedimento semiautomático em tudo, eu acho que é uma brincadeira, eles estão tirando sarro da nossa cara. Vamos ver se no ano que vem acontece, porque fica meio descarado, né? É um negócio tão tosco que você pode comprometer o trabalho todo de uma equipe que gasta milhões para você ter a conquistar os títulos, para ter, você investe milhões, você investe pesado, e um erro grotesco, com equipamento tosco, e a incompetência dos profissionais que trabalham pode comprometer tudo, pode ser né? Então, eu gostaria muito que, para mim, quanto menor fosse a participação do árbitro ali dentro do campo, quanto mais ajuda da tecnologia ele tivesse, melhor. O sensor na bola que mostra que a bola entrou, não. Tudo para ajudar o árbitro que são ruins, que não tem, principalmente no Brasil, que não são profissionais. Eu acho que tudo que pudesse investir em tecnologia para ajudar o árbitro, melhor. Eu não sou, acaba com o romantismo do futebol. Gente, o romantismo do futebol acabou já faz uns 50 anos. Caso você não saiba, o romantismo no futebol, pelo menos para mim, acabou faz uns 50 anos. Que o cara jogava por amor, a camisa. Hoje, é grana e é o que mais vale, e quanto mais ajuda tiver, melhor. Então a gente tem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora, um outro assunto que eu queria falar com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Ontem, quando acabou o jogo de São Paulo, eu fico aqui no escritório gravando. Eu gravei a entrevista do Crespo, né? Da coletiva do Crespo, fiz o react da coletiva do Crespo, e eu fico separando os comentários para o Comentando Comentários, que é um vídeo que eu faço sempre no pós-jogos, os dias seguintes, dos Jogos do São Paulo, que são dias geralmente mais tranquilos, né? Tem pouca informação, geralmente os guerreirinhos estão de folga, né? Eles descansam. E aí, quando acabou o jogo do São Paulo estava ganhando de 2-0, tomou um gol, e o Jandrei, que é um goleiro para mim, que não é nem goleiro, é uma vergonha chamar aquele jogador de goleiro, porque ele não é goleiro. Eu critiquei o Jandrei, mas eu fiz questão até de dizer no vídeo, né? Nunca é pessoal, é sempre pelo lado profissional. É um jogador que ele é o goleiro reserva de maior salário da Série A. Ele é um goleiro que era terceiro reserva do Santos, foi contratado pelo São Paulo, para essa diretoria incompetente do São Paulo, e teve o contrato renovado. É amigo do diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa, há muitos anos. E eu falei isso. E eu sempre tenho uma característica, desde muito moleque, de brincar, de ser um cara brincalhão e colocar apelido nos outros, como colocaram em mim vários, como todo mundo coloca. O Barulho aí é um exemplo. E eu nunca liguei para isso, nunca me incomodou. Só que aí eu tô vendo os comentários, então, como eu fico com várias telas abertas, eu deixo o tablet aberto, esse computador aberto, as duas telas do computador, que eu fico ali no Instagram, vendo comentário, porque às vezes tem comentários legais no Instagram, que o cara não gosta de comentar no YouTube, ele tá ali no celular, comenta no Instagram. E eu tô vendo ali os comentários e algumas pessoas falando sobre o Jandrei, criticando o Jandrei, e teve uns 2 ou 3 que me xingaram, né, que porque você tá falando isso do Jandrei, você é isso, você é filho disso, filho daquilo. Esses caras eu realmente eu ignoro, porque além de serem doentes, eles estão suplicando a minha atenção, eu não dou atenção para essa gente. Mas teve um comentário de um rapaz do Maranhão, no Instagram, que ele falou, Donizete, o nome dele? Ou Josete, Doguete, não sei, uma coisa assim. E o cara foi muito respeitoso comigo, né? Fazendo uma crítica, mas respeitosa, sem me ofender, sem nada, discordando da minha opinião, que eu acho também perfeitamente normal. Ele dizia o seguinte, era mais ou menos assim: Barolo, eu gosto muito dos seus vídeos, acompanho seu trabalho já há muito tempo, mas eu vou fazer uma crítica, espero que você não leve a mal e tudo, beleza. Eu tive pena, a palavra que ele usou, eu tive pena pela maneira com que você falou do Jandrei, do André Silva, do Patrick e do Léo Pelé. Eu tive pena deles. Porque você tem que entender que esses caras têm família, que esses caras estão aí no futebol há muito tempo e eles sofrem, porque não só eles sofrem com críticas, mas a família deles também sofre com críticas. Quando você coloca apelido, eu estou falando mais ou menos o que ele disse no recado dele. Quando você coloca apelido no jogador, você está humilhando o jogador. E eu tenho muita pena dessas pessoas. Eu fico me colocando no lugar dessas pessoas, como eu me sentiria se você me chamasse de... Como é que eu chamei o Jandrei? De Barbudinho do Terror. Eu fico me imaginando como eu ficaria triste, como eu ficaria abalado. Reveja essa sua posição, porque morro de pena desses jogadores e tal. Aí eu respondi para ele assim, Donizete, Doguete, eu falei, eu vou responder, eu vou
como eu queria falar com você um texto maior, eu não vou responder por aqui, tá? Obrigado pela sua mensagem, você foi muito educado, mas eu vou fazer questão de responder para você no vídeo que eu vou gravar pro Barulho Jogos da análise da rodada e também no Comentando Comentários. O que eu queria falar para esse rapaz, para esse menino que mandou, não sei se é menino, não dá para saber a idade, porque não tem foto, é um avatarzinho, dizer o seguinte, só contar uma história rápida. Ontem, quando eu saí aqui do escritório, que eu saí daqui quase meia-noite, fiquei assistindo o jogo do Flamengo, saí quase meia-noite daqui, até fechar tudo aqui, saí quase meia-noite. Quando eu tava descendo aqui, porque eu moro muito perto daqui do escritório, eu saio daqui, 2 minutos eu tô em casa, literalmente, 2 minutos eu tô em casa, 3, vai, que eu tô andando mais devagar. Quando eu saí daqui, tem uma rua, que vocês reparem no vídeo, que eu vou gravar, que eu gravo no pós-jogos, é uma descida que passa, que é uma avenida que passa, é uma descidona, que é meio uma região central de Jundiaí, aqui é uma parte do centro. E quando eu saí daqui, um frio lazarento, tava descendo um carroceiro, que era um senhor já, na verdade não sei se era um senhor, ele parecia ser muito mais velho que eu, mas eu acredito que ele devia ser mais novo, porque um cara que está empurrando carroça à meia-noite, com 8 graus, a vida deve ter judiado muito dele para ele estar naquela situação. E a carroça vinha num peso absurdo, numa velocidade absurda, ele passou por mim, do outro lado da rua, como se fosse uma Ferrari, uma Fórmula 1. E eu fiquei pensando, caramba, velho, olha esse cara, olha essa hora da manhã, o cara tá trabalhando, velho, porque isso é trabalho do cara, a carroça dele cheia de quinquilharia, de papelão. Beleza, fiquei pensando nisso. Dobrei a esquina, tem uma farmácia, dobrei a esquina, do lado do meu prédio tem um prédio meio chique aqui, o meu prédio não é chique, mas o prédio do lado é. Tem uma caçamba de entulho, que eles usam para depósito de lixo ali. E tinha um cara, um senhor também, comendo, abrindo um saco e comendo coisa do lixo. Eu fiquei mal, e eu sem um puto no bolso para dar um tostão pro cara, e eu fiquei pensando nesses dois caras, cara. E fiquei pensando nesse recado aí do Donizete. O cara teve pena do Jandrei, eu vou falar só dos jogadores do São Paulo, tá? Porque o Patrick e o Léo Pelé, graças a Deus, estão em outro time. Ele teve pena do Jandrei, que ganha 400 mil reais por mês, para jogar futebol. Ele, quer dizer, não joga, ele mal trabalha, ele vai treinar, né? 15 dias atrás ele estava num resort com a belíssima esposa dele, passeando de férias, usufruindo do dinheiro que ele ganha do São Paulo, né? Isso não vou discutir se merece ou não, porque pagam para ele, não sou eu que pago, mas pagam para ele, alguém aceitou pagar para ele. Ele ganha para jogar bola, para jogar futebol. Ele não cura o câncer, ele não protege as pessoas como um policial que ganha uma merreca protege, ele não dá aula como um professor dá aula e apanha de aluno, como muitos apanham hoje em dia de aluno. Ele não limpa a rua, ele não limpa o lixo da sua casa, ele não faz nada. Ele joga bola. Mal, muito mal ainda. E eu fiquei me perguntando, e eu vou fazer essa pergunta para o Donizete hoje, você tem pena desse tipo de ser humano, desse tipo de profissional? Você tem pena de um cara que ganha tudo isso, o cara que tem tudo do bom e do melhor há tantos anos na vida, um cara que eu tô falando do Jandrei só e do André Silva, 2 jogadores de futebol, né, que a gente chama assim, que vivem, que têm tudo do bom e do melhor há muitos anos, praticamente a carreira toda, para jogar futebol. Esses caras do São Paulo, caso o Donizete não saiba, eles têm um cara só para cortar a unha do pé deles. Só para cortar a unha do pé deles e deixar a unha do pé bonitinha para poder jogar futebol. Ah, Barolo, mas eles são xingados na internet. Você fala isso, eles são xingados na internet. Nossa, que realmente um preço altíssimo, né? Para você ganhar 400 mil, viver do bom e do melhor, ter os melhores carros, plano de saúde, comida, ficar hospedado em hotel 5 estrelas, ter um cara para cortar a sua unha do pé. Realmente, você ser xingado na internet é um preço muito alto que você paga. Eu fico me perguntando para o Donizete, se o Donizete tem pena das pessoas que moram no Maranhão aí, porque o Maranhão não é um lugar rico, né? O Maranhão foi muito... a família Sarney domina. Eles são milionários. A família Sarney está lá há milhões de anos, eles são milionários. A população, sinceramente, eu não sei se são milionários. A gente mora num país, gente, que 40% da população brasileira não tem água em casa, não tem descarga. Sabe o que é isso? Sabe a descarga que você dá quando você acorda de manhã, mal-humorado, que você vai ter que trabalhar? Você vai pegar seu carro, né? Você dá descarga ali? 40% das pessoas que moram no Brasil não tem isso. Faz as necessidades no rio, no balde, sei lá onde. Não tem saneamento básico. Não vou nem falar de comida, eu estou falando só do saneamento básico, da água potável em casa. E aí, será que o Donizete tem pena dessas pessoas?
Tem pena do pai de família que acorda 4 horas da manhã, que vai trabalhar, é pressionado pelo chefe, cobrado, ameaçado de demissão para ganhar um salário mínimo por mês? Será que ele tem pena do professor do filho dele que se estudar numa escola pública apanha do aluno, porque o pai educa mal e o moleque chega lá achando que ele é o dono de tudo, que bate no professor? Eu sempre fiquei muito pistola com essa gente que coloca jogador de futebol na posição de coitadinho. Os jogadores de futebol adoram fazer isso. O Diniz adora fazer isso, o Pedrinho adora fazer isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Zinho, o ex-jogador lá em Enceradeira, dizendo que não pode criticar jogador, que não pode criticar jogador. Ele falou isso. Não é porque o jogador ganha muito dinheiro que pode criticar. Não pode. Nem na arquibancada, nem em lugar nenhum. Porque é pressão psicológica no jogador. Outro dia o Fernando Praz, que eu gosto como comentarista, também falou assim, imagina você trabalhando no seu trabalho, toda vez que você errasse, viesse 1 milhão de pessoas na sua rede social te xingar. Eu responderia para o Praz o seguinte, eu aceitaria, Praz, para ganhar o que esses caras ganham, para ganhar o que o Jandrei ganha. Eu sou xingado na internet, vê os comentários desse vídeo aqui, com certeza vai ter gente me xingando. Eu sou xingado na internet, fui ameaçado de morte, teve um imbecil aí de um presidente de uma torcida organizada que falou de mim na internet. Naquele mesmo dia que ele falou de mim, eu recebi 10 ameaças, 9 ameaças de morte. Que eu vi. Eu sou ameaçado de morte uma vez por semana. Cara que fala que vai dar tiro na cara da minha mulher, que sabe onde eu moro. Teve cara que comemorou a morte da minha mãe, quando minha mãe morreu. Mas eu não ganho o que esses caras ganham. Eu tô longe de ganhar 400 mil reais por mês, 1 milhão, 3 mil. Tem jogador de São Paulo que ganha 3 milhões de reais, gente. Então, eu fico muito... Eu acho que é legal, cada um tem a sua postura de valorizar quem quer valorizar. Tem gente que endeusa jogador de futebol, que maravilhoso, que você fala do jogador de futebol de estimação dele, tem cara que faz isso com político, né? Tem político de estimação. É tudo igual, são todos iguais. Ninguém quer ajudar você, ninguém quer ajudar a gente. São todos iguais. Mas tem cara que tem político de estimação. Direita, esquerda, tem cara que tem. Tem cara que venera jogador de futebol. Eu venero o professor, velho. Eu venero o gari, eu venero o policial militar, esses caras que trabalham pra caramba, fazem a sociedade que a gente vive andar. Sinceramente, eu não consigo ter pena de um cara que ganha 400 pau por mês e tem um cara que corta a unha dele, velho. Que chega para trabalhar, tem 3 garrafinhas, uma com isotônico A, com a vitamina B e com a vitamina C que ele precisa tomar pro corpo dele manter ali, para ele fazer a função dele, que é jogar bola. Então, na minha postura no meu canal, eu nunca xinguei jogador de filho disso, filho daquilo, nunca mandei tomar naquele lugar, porque eu acho varziano e acho que você está atacando moralmente uma pessoa, eu não vejo sentido nenhum. Agora, se você ficar com pena de um cara que tem tudo isso que eu falei para você, que pertence a uma classe que representa 0,000,1% das pessoas do planeta, ter pena porque eu coloco apelido no cara, porque eu chamei o cara de barbudo do terror, desculpa, gente, eu acho que isso talvez o Donizete precise rever alguns conceitos. E outra coisa, um detalhe que é o mais importante. Vocês acham, sinceramente, que o Jandrei, os jogadores que ele citou, o Jandrei, o André Silva, o Léo Pelé e o Patrick, você acha que eles ligam para mim? Você acha que eles dão importância para mim? Vocês acham que eles dão importância pro torcedor que está falando deles na internet? Vocês acham, sinceramente, que esses caras estão aí pra gente? Estão ligando pra gente? Você acha que quando acabou o jogo, o Jandrei foi ver meu comentário no vídeo para falar, nossa, o que será que o Barolo falou de mim? Sério, gente, isso é beirar a ingenuidade, né? Esses caras não estão nem aí pra gente, desculpa a expressão, eles estão cagando pra gente, pra torcida, pra crítica, pra rede social, eles estão cagando, eles não estão nem aí. Eles estão lá achando que faz o trabalho deles, ganhando milhões, e daqui a pouquinho se aposentam e vão viver desses milhões pro resto da vida, enquanto 90% da população brasileira está aí lutando no dia a dia. Não estou falando nem dos miseráveis, não estou falando nem dessa gente só. Eu estou falando do cara que trabalha todo dia, velho. Você tá de folga hoje? Você trabalhou ontem, você tá de folga hoje? Os jogadores do São Paulo estão de folga, velho. Estão de folga. E hoje, quando forem se representar, vai ter massagem, vão receber massagem, vão fazer o regenerativo. Desculpa, gente. Eu ter pena desses caras, eu ter pena, ficar com a consciência pesada porque eu chamei o cara de Patrick Picanha, porque ele tá mais gordo que eu, mais barrigudo que eu. Se desculpa, gente, eu não tenho pena, não endeuso esses caras, acho que respeito, tem os meus ídolos no esporte, tem os meus ídolos fora do esporte, tem pessoas que eu respeito muito, tem pessoas que eu gosto muito, mas eu não tenho essa concepção de ficar endeusando pessoas, ainda mais jogador de futebol, ainda mais cara que ganha uma fortuna para fazer o que faz, para entreter, né? Para entreter. Mas ele gera muitos milhões. Beleza, gera muitos milhões, mas e aí?
Deixa o lixo da sua rua ficar sem coleta 1 mês. Deixa, pra você ver o que acontece na sua cidade. É isso. E quem tira isso aí é o gari. O gari é tão endeusado como é um jogador de futebol? Duvido que exista um gari no mundo que seja tão endeusado quanto o Jandrei. Duvido. Então, eu fiquei pensando muito nisso, porque é uma crítica construtiva, né? Um cara bacana do canal, que não concorda comigo, que discordou das minhas críticas, que tem uma postura... mas é o cara que discorda e não é mal educado, o cara não me xingou, o cara não me ofendeu, o cara não me quis matar minha mãe, não quis matar minha mulher, não quis me matar, ele fez uma crítica. Só que eu estou respondendo, eu vou falar mais sobre isso no vídeo da noite, que eu também devo uma explicação lá também, e eu quero saber a sua opinião, o que você pensa disso, o que você acha disso. Eu nunca ataco moralmente nenhum jogador, porque eu não tenho moral nenhuma. A minha história de vida não é lição para ninguém, não é exemplo para ninguém. Eu não sou exemplo para nada. Eu não sou exemplo de marido, eu não sou exemplo de pai de cachorro, eu não sou exemplo de filho, eu não sou exemplo de nada. Absolutamente, não sou exemplo de profissional, não sou exemplo de jornalista, eu não sou exemplo de nada, absolutamente nada. Por isso que eu não julgo as escolhas das pessoas. Eu tô com a camisa do Ozzy ali atrás, o cara que fez um monte de escolha errada na vida, quem sou eu para julgar o Ozzy pelas escolhas que ele fez? Eu já fiz muita escolha errada na vida também. A questão aqui não é pessoal, não é moral, a questão é simplesmente profissional. Eu não endeuso jogador de futebol. Eu não paparico, não babo ovo para jogador de futebol. Admiro, gosto, curto, torço por todos eles. Como no próximo jogo eu vou torcer desesperadamente por Jandrei, porque uma coisa, outra coisa, e vou torcer para André Silva também. Embora continuem eles achando esses dois caras privilegiadíssimos por ter a vida que eles têm e apresentar o que eles apresentam profissionalmente. Só isso. Meus queridos, desculpa, o vídeo ficou longo demais. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like. O presente vai ser a camisa de manga longa do São Paulo. Eu não sei se vocês quiserem, se tiver muita gente de outros clubes aqui, de outras torcidas, eu sorteio camisa também eu tenho uma coleção grande de camisa de times em geral. Posso pegar umas camisas novas, legais para vocês e sortear também aqui no canal. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Espero vocês no Barulho Jogos, nos 2 canais, às 8 da noite, comentando comentários. E hoje tem QG Tricolor também nos 2 canais, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço. A gente se encontra. Tchau, tchau.